todos, bienvenidos a más una clase de español. Yo me llamo Amanda, soy profesora del colegio Fuerza Máxima y hoy hablaremos sobre acentuación y heterotónicos en el módulo 14, ¿vale? Entonces, toma un bolígrafo y un papel, anote lo que crees ser más importante y tus dudas. Vamos a empezar nuestra clase? Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Amanda Siqueira, sou professora de espanhol aqui do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos falar sobre acentuação e heterotônicos, palavras que são heterotônicos, ok? Então, pegue a sua apostila, já abra na página 61, no módulo 14, papel, caneta para anotar as suas dúvidas e aquilo que você achar essencial para o seu aprendizado dentro desse conteúdo. Vamos lá? Eu trouxe para vocês uma matéria de um jornal chamado La Nación, um jornal bem conhecido. E tem como título Coronavírus en la Argentina. Proyectan la vuelta de clases para agosto em um sistema dual que combine presencialidade e virtualidade. Esse é o título. Eu peguei o primeiro parágrafo dessa matéria e nós vamos ler juntos. La pandemia de COVID-19 também marcará um ano escolar atípico. El primer bimestre escolar no tendrá calificaciones individuales, ya que es dispar el acceso a herramientas virtuales para atender el aprendizaje desde los hogares y el eventual retorno a las aulas que podría darse a partir de agosto se haría de manera escalonada y con un sistema dual, por la necesidad de contar com menos alunos em los mesmos espaços. Assim como todo o mundo, a Argentina também está passando por esse processo da pandemia do Covid-19. Eles estão se planejando para uma volta às aulas. Essa volta seria em agosto. Esse é o plano que a Argentina está ainda pensando, tudo bem? É claro que é um ano escolar atípico para todo o mundo. Então, eles estão avaliando qual seria a melhor maneira de colocar menos alunos dentro do mesmo espaço, que seria a sala de aula, para que esse retorno seja seguro para todo mundo. É claro que, assim como no Brasil, as ferramentas de avaliação, como teste, prova, foram mudadas. As aulas se tornaram virtuais, não é mesmo? E na Argentina, eles já estão pensando em combinar as aulas presenciais com as aulas virtuais. Se você quiser ler essa matéria completa, saber tudo sobre como a Argentina está projetando essa volta às aulas para agosto, você pode colocar esse título no Google e do ladinho La Nación e você vai abrir direto na matéria, tá bom? Eu queria que você pensasse e refletisse aqui comigo sobre algumas questões essenciais. Como a escola vai voltar depois dessa pandemia do Covid-19? Depois de todas as aulas virtuais, como a escola vai estar ligada à tecnologia? Será que o modo que a escola trabalha vai mudar? Vamos ter uma nova visão de escola? Você vai perceber que na Argentina eles já vão fazer essa mudança e vai ter uma combinação de aula presencial e virtual. Será que isso vai se tornar comum daqui para frente? Será que não? Que tudo volta ao normal? Eu acho que é algo para questionar, para pensar.
e refletir sobre quais são as possíveis mudanças que as escolas vão enfrentar após a pandemia da Covid-19. Não é mesmo? Fique aí com essa reflexão. Você vai perceber que eu marquei algumas palavras aí. Também, marcará, atípico, tendrá, poderia e haria. Marquei essas palavras propositalmente, com o intuito de que você percebesse o quê? A acentuação, certo? O acento, que é a nossa temática da aula de hoje. Nós vamos falar sobre acentuação. A acentuação, ela vai marcar o quê, gente? Ela vai marcar aquilo que a gente acredita ser a sílaba mais forte, a nossa sílaba tônica. Mas a gente sabe que nem toda sílaba tônica é acentuada. No espanhol, a gente vai ter palavras com mais de 2 sílabas que vão receber o acento. Por isso que eu coloquei aí, en las palabras españolas de 2 o más sílabas, la posición del acento, la sílaba tónica o la sílaba que se pronuncia com mais força, cambia. Então, dependendo da posição da sílaba tônica, o acento muda. Professora, como é que eu chamo o acento? Esse acento. Você vai ver que eu vou chamar ele de tilde. Tilde. Tranquilo? É esse acento agudo que a gente tem. No espanhol, não existe o acento circunflexo, não existe o tio, não existe a crase. Tudo bem? Então, não se preocupem com esses acentos. Ah, mas eu já vi que em cima do N tem um tio. Sim, existe esse tio. Porém, ele não é um acento. Lembrem disso. Não é um acento. E esse tio é diferente da língua portuguesa porque ele faz parte do desenho da letra, ok? É como se a letra já viesse com esse tio, não é uma questão de acento. Faz parte do desenho da letra N, que já vem com o nosso som do NH, ok? E um outro tipo de acento que existe em espanhol é o que a gente chama de diéresis, trema. Já foi abolido da língua portuguesa, mas no espanhol ele ainda continua, ok? E ele serve para marcar o som do U, certo? Como, por exemplo, pinguinos. Esse U sai o som, então eu coloco a trema em cima, diéresis. Tranquilo até aí? Bom, sabendo disso, eu preciso saber como eu classifico as palavras. E aí, eu tenho a classificação quanto à sílaba tônica. E esse é o primeiro passo. Lembrando que, como na maioria das línguas, a gente separa as sílabas, certo? Nessa separação de sílabas, a gente tem a sílaba mais forte. Se essa sílaba mais forte é a última sílaba, eu chamo isso de palavras agudas. E no português a gente conhece como oxítonas. Palavras agudas são as acentuadas em la última sílaba. Palavras llanas ou graves são as acentuadas em la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas são as acentuadas em la antepenúltima sílaba. E também palavras sobredrújulas são as acentuadas em la sílaba anterior a la antepenúltima. Então, as agudas equivaleria a nossa oxítona, as llanas ou graves seria a nossa paroxítona e as palavras esdrújulas seria
as nossas proparoxítonas. E as sobresdrújulas, nós, no português, não temos uma classificação, mas elas são as que vêm depois da proparoxítona, tudo bem? Vamos ver exemplo para ficar mais claro? A cor vermelha vai marcar as agudas, tudo bem? Lianas e graves estão em azul, esdrújulas roxo e sobresdrújulas laranja, certo? Lembrando das cores que a gente falou na última aula, naranja, como é que é roxo? Morado, azul e rojo, para vermelho, certo? Então, aqui está em naranja, são as sobresdrújulas. As que estão em morado, esdrújulas, as que estão em azul, lianas ou graves, e as que estão em rojo são as agudas. Tranquilo? Bom, vamos começar com as agudas. As agudas são as que têm a última sílaba, certo? Tônica, forte. Olha o exemplo. Ra-ra. Separa a sílaba. Ra-ra. Percebe que a última sílaba, ela é a mais forte? O ra. Sim. Se você percebe isso, você entende que ela seria a nossa oxítona. Então, eu chamo elas de agudas. Outro. Útil. Útil. Separado aí. Qual é a sílaba forte? U. Certo? Se o U é a sílaba forte, ela vai ser a minha paroxítona, ou seja, em espanhol, liana, ou grave. Certo? Outro exemplo, fenômeno. Separa a sílaba aí. Fenômeno. Qual é a sílaba tônica? No, certo? É a última sílaba? Não. É a penúltima sílaba? Também não. É a antepenúltima sílaba? Sim. Então, eu chamo isso de esdrújulas. Certo? E aí, para terminar, a gente tem digámelo. Digámelo. Vamos separar. Digámelo. Qual é a sílaba tônica? É a última? Não. É a penúltima? Não. É a antepenúltima? Não. É a anterior à antepenúltima? Sim. Então, eu chamo isso de sobresdrújulas. É uma regrinha que nós não temos na língua portuguesa, mas no espanhol a gente vai ter essa acentuação na sílaba anterior à antepenúltima. Lembrando que a gente faz essa contagem de trás para frente, da última sílaba para a primeira. Tudo bem? Eu não conto fenômeno, eu conto de trás para frente. No, me, no, fe. Certo? Então, aguda, grave, esdrújula e sobresdrújula. Tranquilo? Vamos lá? Vamos ver outros exemplos. Das agudas. Azul, inclinou. Lembrando que nem toda sílaba tônica é acentuada. Olha aí no caso das agudas, a palavra azul. Ela é uma palavra aguda. Sim. Porém, ela não é acentuada. Qual é a sílaba tônica de azul? Zul, certo? Separa a sílaba. Azul. O zul é a minha sílaba forte. Ela é a minha última sílaba. Então, seria a minha oxítona. Em espanhol, aguda. Tranquilo? Inclinou. No é a minha sílaba tônica. Por isso, também considero aguda. Vamos agora para lianas e graves. Departamento.
Qual é a sílaba tônica? Men, certo? Departamento. Então, esse men aí é a minha sílaba tônica, por isso eu chamo ela de liana ou grave, essa palavra. Cárcel. Qual é a minha sílaba tônica? Car, certo? Ela é a minha última sílaba? Não, é a minha penúltima sílaba. Então, é uma palavra liana ou grave. Exemplo aí das esdrúxulas. Quadrúpedo. Qual é a sílaba tônica? Dru, certo? É minha última sílaba? Não. É minha penúltima sílaba? Não. É minha antepenúltima sílaba? Sim. Então, eu chamo essa palavra de esdrúxula, porque ela tem a antepenúltima sílaba tônica. Médico, a mesma coisa. A minha antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, por isso eu considero essa palavra esdrúxula. E é sobre esdrúxula, professora? Olha aí, devolvérselo. Percebe que é a sílaba anterior à antepenúltima que é acentuada? Então, essa sílaba, essa palavra, eu chamo de sobresdrúxula. A mesma coisa com a palavra tragicamente. Aí é a minha sobresdrúxula, é a minha sílaba tônica, é ela que faz com que minha palavra seja sobresdrúxula. Tranquilo? Tudo bem até aí? Próxima tirinha da Mafalda. Uno de los problemas ortográficos de la vida es no saber dónde poner un punto final. Eu trouxe a palavra ortográficos para que você possa analisar comigo. Que tipo de palavra, que tipo de classificação essa palavra está? Seria uma esdrúxula, sobresdrúxula, uma liana, uma palavra grave, aguda. E aí? Seria uma palavra esdrúxula, certo? Porque é a minha antepenúltima sílaba que está sendo acentuada. Tranquilo? Agora que a gente já sabe classificar, a gente vai precisar entender as regras de acentuação. Vamos lá. Assim como na língua portuguesa, a língua espanhola também vai ter as regras de acentuação. Lembram disso? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembra dessas regrinhas? No espanhol não é diferente. Olha aí. Todas as palavras agudas de más de una sílaba que terminen en vocal o en las consonantes en ou es são acentuadas. Tudo bem? Então, olha o exemplo. Coração, dominó, quizás. E eu coloquei uma palavra embaixo, professor, para que você possa entender melhor esse conteúdo. Corazón é uma palavra que termina em N, certo? E a sílaba tônica é a última. Então, eu acentuo. Dominó, a sílaba tônica é a última e termina em vogal. Então, ela é acentuada. Quizás termina em S e a sílaba tônica também é a última. Então, eu acentuo todas as agudas que terminam em N, S e vogal. Agora, olha o exemplo abaixo. Professor. Certo? Qual é a sílaba tônica? Sor, certo? Professor. O sor é a minha sílaba tônica. Termina em N? Não. Termina em S? Não. Termina em vogal?
Também não. Então, a sílaba tônica, nesse caso, não é acentuada, porque ela não termina em N, S ou vogal. Tranquilo? E aí eu trouxe só uns casos que são exceções. Robots, zigue-zagues. Professora, são palavras que são agudas e terminam em S. Por que não estão acentuadas? Porque antes delas tem uma consoante. Certo? Você percebe que no coração e quizás, antes do S e do N, eu tenho uma vogal. Certo? Em robots e zigue-zagues, você vai perceber que antes do S eu tenho consoante. Então, essas palavras não são acentuadas nesses casos. Tudo bem? Outras regras de acentuação. Todas as palavras lianas ou graves que não terminem em N, S ou vocal. Então, aqui vai ser o contrário das palavras graves. Então, das agudas. Se todas as agudas que terminam em N, S vogal são acentuadas, as palavras lianas que não terminam em N, S vogal vão ser acentuadas. Olha o exemplo. Lápis, árbol, açúcar. Todas elas são palavras lianas ou graves. Você que escolhe qual nome você quer utilizar. E todas elas não terminam em N, não terminam em S e não terminam em vogal. Olha aí. Lápis é uma palavra liana porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica e ela termina em Z. Árbol. A penúltima sílaba é a sílaba tônica e termina em L. Açúcar. A penúltima sílaba é a sílaba tônica e termina em R, certo? Por isso elas são acentuadas. O outro exemplo abaixo é zapato, examen. Zapato, percebe que o pá é a minha sílaba tônica. Porém, é uma palavra que termina em vogal, então não acentua. Examen é uma sílaba, é uma palavra que tem como sílaba tônica zan, certo? Porém, termina em N, então eu não acentuo. Nesses exemplos, bíceps e cômix são acentuados, por mais que terminem em S. Por quê? Antes do S tem uma consoante. Nesse caso, eu posso sim acentuar. As agudas são o contrário das palavras lianas, perceberam? Porque lá eu não acentuo se tiver uma consoante antes do S. Aqui, no lianas, eu acentuo se tiver uma consoante antes do S. A outra regrinha é que todas as palavras esdrúxulas e sobresdrúxulas são acentuadas. Então, todas as palavras que são esdrúxulas e sobresdrúxulas são acentuadas. Teléfono, oxigênio, exército são palavras esdrúxulas e todas elas são acentuadas. Exámenes, facilmente, entregatelo são acentuadas porque são sobresdrúxulas. Ok? Até aí? Beleza. Agora eu quero que você preste atenção em uma questão. As sobresdrúxulas, normalmente, são palavras derivadas de um adjetivo, um advérbio, certo? Então, eu quero que você preste atenção numa coisa. Você percebe que quando eu falo entrega-te-lo, eu tenho dois
pronomezinhos aí, te e lo. As sobresdrújulas normalmente são formadas assim, são palavras que derivam de outra, como facilmente, que deriva de fácil, e entregátelo, que é a junção desses pronomes. Tudo bem? Agora, outra coisa que eu quero que você entenda é que nessa derivação, se eu tenho fácil e fácil tem acento, facilmente também vai ter. Se eu tenho a palavra horrível e eu faço horrivelmente, não vai ter acento, porque a palavra original não tem. Tudo bem? Trouxe uma tirinha. Alunos, hoje veremos acentuação. E aí a professora colocou algumas palavras no quadro. E ela chama os alunos. Rossi, examen se acentua? E a Rossi responde, no. Certíssimo, porque, gente, examen é uma palavra liana, certo? E termina em N, por isso não é acentuada. Pande, escrúpulo se acentua? O que a Pande fala? Si. Se acentua porque escrúpulo é uma esdrújula. Toda esdrújula é acentuada. Gomes, alpiste se acentua? O que o Gomes responde? No. Porque é uma palavra liana terminada em vogal. E aí ela pergunta para o Gaturro. Gaturro, calvície se acentua? E o Gaturro responde com los años, sim. Com os anos, sim. Bem, a gente terminou essa parte de acentuação, as regras e as classificações. Agora, a gente vai entrar em uma questão sobre a acentuação muito importante. Los monossílabos nunca levam acento, excepto para diferenciar palavras que pueden desempenhar distintas funções em la frase. Quando eu tenho palavras monossílabas na língua espanhola, elas nunca são acentuadas, tudo bem? Porém, o que vai acontecer? É possível aparecer o acento, ou seja, é possível aparecer a tilde como acento diacrítico, que nós conhecemos como acento diferencial, simplesmente para diferenciar sobre o que eu estou falando. Tudo bem? Por exemplo, te é um pronome, certo? E te pode ser um substantivo. Como pronome, eu poderia usar a frase te he visto esta mañana. Te vi essa semana, então usei como um pronome. Mas eu posso usar como um substantivo. El médico le ha dicho que no tome ni té ni café. Té aí é um substantivo, é o chá. Tudo bem? Então, eu tenho o te como pronome e o te como substantivo, que é o chá. Tu pode ser está aí no livro de vocês também, gente, um adjetivo possessivo ou pode ser um pronome pessoal. Quando eu tenho um adjetivo possessivo é porque ele acompanha um substantivo, dando a ideia de posse. Olha o exemplo. Me emprestas tu vestido negro para ir à festa? Então, me empresta teu vestido preto, percebe? Aí, eu tô falando de um pronome adjetivo. Agora, quando é um pronome pessoal, yo ya estoy lista, así que cuando tú digas
salimos. Assim que você, né, assim que tu disser, nós saímos. Então, esse tu aí vai ser um pronome. Tu eres muy guapo. Tu és muito guapo. Certo? Ele. Ele pode ser artigo ou pode ser pronome pessoal. Um exemplo com artigo. El piso del Javier tiene 4 dormitorios. O apartamento Xavier, então aí está funcionando como artigo. Agora, o ele como pronome, eu diria: ¿Ha visto hoy a Raúl? No, pero he hablado com ele. Você viu o Raul? Não, mas falei com ele. Aí esse ele aí é pronome. Nesse caso, eu acentuo quando ele é um pronome. Certo? O se pode ser um pronome pessoal ou pode ser o verbo saber. Este livro se lo regalé. Vai funcionar como um pronome. Esse livro eu lhe dei. Se como verbo, não sei como melhorar. Não sei como melhorar. Vai ser o verbo saber. Tranquilo? Mas pode ser uma conjunção e mas também pode ser um advérbio de quantidade. Exemplo, mas como conjunção. El governo dice que cambiará las leyes, mas não há especificado quais. Esse mas, aí tem a ideia do pero, porém, certo? E o mas como advérbio de quantidade. Tienes que comer más. Estás demasiado delgada. Você precisa comer mais. Certo? O mas sem acento vai ser uma conjunção adversativa. E o mais com acento vai ser esse advérbio de quantidade. Você precisa comer mais. Tranquilo? Mi. O mi aí, ele pode ser um pronome adjetivo e ele pode ser um pronome pessoal. Olha o exemplo, como um pronome possessivo, no caso. A mi madre no le gusta que vuelva tarde a casa. A minha mãe, ela não gosta que eu volte tarde para casa. Então, aí, estou acompanhando um substantivo. Então, eu estou utilizando como um pronome adjetivo, certo? E o me, aí como pronome pessoal, a mí me parece que esto es interesante. Então, estou utilizando esse me como pronome pessoal, tudo bem? Também tem o si como conjunção, e o si como afirmação. Como afirmação, eu tenho acento, como conjunção, não. Olha o exemplo, como conjunção primeiro. Si llama el señor López, dígale que estou em uma reunião. Se você chamar, certo? É uma conjunção condicional, se você fizer, certo? E esse si de afirmação é: queres um pedaço de tarta? Sí, gracias. Queres um café? Sí, gracias. Então, é o nosso sim, ok? Por isso, recebe acento. A gente também tem o de, preposição, e tem o de, que aí funciona como verbo dar. Exemplo do de como preposição. Juan es el novio de mi hermana. Juan é o noivo da minha irmã, certo? Então, funcionando como preposição. E como verbo dar? Por favor, no le dé dinheiro. Então, não dê dinheiro. Vai ser um verbo. Existem outros também, como a um. A um sem acento é um advérbio, sinônimo de incluso. Por exemplo, puedo prestarte 1000 pesos. E a um
mas si prometes devolver-me-los mañana. Então, eu posso te emprestar 1.000 pesos, incluso até mais, se você prometer me devolver amanhã. Esse é o sem acento, tá na sua apostila isso, tá bom? E também tem o A1 como advérbio de tempo. Vai ter a ideia de todavia. Aún no hemos terminado el informe, pero lo tendremos listo mañana. Todavia, embora não tenhamos terminado, amanhã vai estar pronto, certo? Então, vai ser a ideia de incluso, e aí eu vou ter a falta do acento, e quando tiver a ideia de advérbio de tempo, eu vou ter aí o acento. Tudo bem? Tudo isso está no seu livro, tá bom? Na página 61. Todas essas palavrinhas que eu falei. Vamos lá. Tem uma palavra que é o solo. Não me gusta quedarme solo aqui. Esse solo poderia ser: eu não gosto de ficar só aqui. E eu não gosto de ficar sozinha aqui. Solo, até 2010, tinha acento diferencial. Quando ele era advérbio, ele tinha acento. Quando ele era adjetivo, ele não tinha acento. Então, se eu tivesse que dizer no me gusta quedarme solo aqui, e esse solo tivesse um valor de advérbio somente aqui, ele teria um acento. Se eu dissesse no me gusta quedarme solo aqui, e esse solo fosse um adjetivo, não gosto de ficar sozinho aqui, ele não teria acento. Porém, em 2010 teve uma reforma ortográfica que baniu esse acento. Não existe mais esse acento para diferenciar solo. Apenas em casos de ambiguidade, como nós vimos nesses dois exemplos. Nesses dois exemplos, eu coloquei sim o acento. Por quê? Porque se eu não colocar, pode gerar ambiguidade. Tudo bem? Só isso. Bem, antes da gente falar sobre a acentuação de hiato e tritongo, eu quero que você entenda bem o que são os ditongos, tudo bem? As vogais se dividem em abertas e fechadas. As abertas são A, E e O. E as fechadas, I e U, na língua espanhola, tudo bem? Como eu formo o ditongo? O ditongo vão ser duas vogais juntas, uma fechada e uma aberta na mesma sílaba. Ou uma aberta e uma fechada, ou duas fechadas, tá? Abertas, aberta, cerradas, fechadas. Olha o exemplo. Aire. Eu tenho o A, que é uma vogal aberta, e o I, que é uma vogal fechada. Água. Eu tenho o U, que é uma vogal fechada, e o A, que é uma vogal aberta. Ciudad. Eu tenho o I e o U, que são vogais fechadas. Tudo bem? Quando eu tenho esses casos, junção dessas duas vogais, uma fechada e uma aberta, ou duas fechadas, eu tenho os ditongos. Eles não se separam. E os hiatos? Los hiatos são palavras que vão estar duas vogais fortes. Duas vogais que vão ter uma tonicidade. E por isso elas não podem ficar juntas na mesma sílaba. Assim como na língua portuguesa, os hiatos são duas vogais fortes juntas, duas vogais tônicas juntas, que não podem ficar na mesma sílaba, certo?
Si en una palabra hay dos vocales juntas y una de ellas es una vocal cerrada, pero cae sobre ella el acento, se rompe el ditongo, es decir, se pronuncian en sílabas separadas, ou seja, os hiatos. Como eu formo os hiatos, professora? Uma vogal fechada tônica e uma vogal aberta. Ou uma vogal aberta e uma vogal fechada tônica. Queridos, lembrando que as vogais abertas são fortes. Então, quando as vogais fechadas, que são fracas, ganham uma tonicidade, ficam fortes, eu tenho os hiatos. Então, eu preciso separar essas vogais. Olha o exemplo. Oído, eu tenho uma vogal aberta e uma fechada. Só que a fechada, ela não é uma vogal fraca, ela é uma vogal forte, ela é uma vogal tônica. Por isso, o acento cai sobre ela, sobre essa vogal fechada, e temos o hiato. Oído, oído, oído. Na separação de sílabas, o e do. Ok? Frio, eu tenho uma vogal fechada, tônica, e uma vogal aberta, que é o O. Frio, frio. Raiz, a mesma coisa, uma vogal aberta e uma fechada tônica, raiz. E baú também, uma vogal aberta e uma vogal fechada tônica, baú. A vogal aberta ela é sempre forte, certo? Então, essa força dela faz com que quando a vogal fechada ganha uma tonicidade, ganha uma força tônica, elas tenham que se separar. Tudo bem? Assim como em palavras que o A e o E estejam juntos, eles vão ter que se separar. Ou quando o A e o O estejam juntos, também vão ter que se separar, porque são vogais fortes e vogais fortes não ficam juntas. Só uma pode brilhar. Então, elas se separam para que cada uma possa brilhar no seu canto. Nenhuma fica junto da outra, ninguém apaga o brilho de ninguém. Se as duas são fortes, as duas vão ser fortes em momentos separados. Por isso, hiato. E agora, os triptongos, os nossos tritongos. Es un grupo de 3 vocales en la misma sílaba. Vocal abierta, A, E y O, entre 2 vocales cerradas, I y U. Las vocales cerradas no pueden ser tónicas. Y los triptongos se acentúan gráficamente siguiendo las reglas generales de las palabras agudas, lianas e esdrúxulas. Dicas importantíssimas do tritongo. São 3 vocais juntos, isso a gente já sabe. Só que vai ter uma vogal aberta entre 2 vogais fechadas. Então, vai ter um A entre o I e o U, vai ter um E entre o I e o U. Certo? E essas vogais fechadas não são tônicas, elas são átonas, são fracas. Olha o exemplo. Depreciez. O E, que é a vogal forte, está entre 2 vogais fechadas, 2 vogais átonas, 2 vogais fracas, que é o I. Efectuez, o E também está entre 2 vogais cerradas, átonas, que é o U e o I. Uruguai está entre 2 vogais. Apesar do Y não ser uma vogal, ele tem um som de vogal. Então, é considerado um tritongo aí pelo som que ele representa. Uruguai, certo? E para fechar, eu quero que vocês entendam que os tritongos, eles são acentuados seguindo a regra que a gente viu anteriormente.
Então, depreciéis é acentuado porque a última sílaba é a sílaba forte, depreciéis, cieis é a minha última sílaba, é a sílaba forte e termina em S. Efetueis, o tuês vai ser a minha última sílaba, ou seja, é uma sílaba onde a tonicidade está no tuês, é uma palavra grave e termina em S. Uruguai não é acentuado, por quê? Por mais que a gente tenha um tritongo ali, e por mais que seja uma palavra aguda, termina em Y. Tudo bem? É isso. A gente falou tudo sobre a acentuação, tudo que você precisava saber. Agora, vamos falar sobre os heterotônicos. Professora, o que significa heterotônicos? Hetero significa diferente. Tônico se refere à acentuação. Ok, até aí? Na língua espanhola e o português, tem algumas palavras que são bem parecidas quanto à escrita, mas que se diferenciam pela tonicidade, ou seja, a pronúncia muda. Igual quando a gente leu o textinho lá da Argentina, você viu que tinha a palavra pandemia, mas eu falei pandemia na hora de ler? Não, pandemia. Isso são os heterotônicos, são palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa, se não são iguais na escrita, porém a pronúncia é totalmente diferente. Olha os exemplos. Em espanhol, eu diria academia. Em espanhol, academia. Em português, academia. Em espanhol, acrobácia. Em português, acrobacia. Em espanhol, alguém. Português, alguém. Em espanhol, anestesia. Em português, anestesia. Em espanhol, asfixia. Em português, asfixia. Bigamia, bigamia. Burocracia, burocracia. Cerebro, cérebro. Demagogia, demagogia. Democracia, democracia. Elogio, elogio. Epidemia, epidemia. Filântropo, filantropo. Herói, herói. Imbécil, imbecil. Nível, nível. Oceano, oceano. Oxigênio, oxigênio. Percebe? Então, esses são os nossos heterotônicos. É claro que tem muito mais. No seu livro tem uma lista bem grande com todos eles, como você pode ver aqui. Tem uma lista bem grande com muitas palavras que são heterotônicos. Tudo bem? Queridos, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muchas gracias por todo. Besos y hasta luego.